Fala galera Laziale, tudo certo? Eu me chamo Rafael Mota, estamos aqui hoje para falar, da grande vitória no Estádio Olímpico nesse sábado da Lazio batendo a Inter por 3-1. E também vamos vir aqui a gente vai mudar um pouco a configuração desses vídeos, né? A gente vai falar agora também do pré-jogo do jogo da Europa League, né? A gente vai falar um pouco sobre o que pode acontecer nesse jogo da Europa League contra o Olympique de Marseille, né? O que a gente pode falar, né, do jogo, né? O que a gente pode falar de Lazio 3, Inter 1, né? Primeiro, eu acho que a Lazio teve uma evolução satisfatória em relação ao jogo ao Bolonha, né? Porque realmente não tinha como ser pior que aquilo, que a gente já tinha comentado aqui no canal. A Lazio fez um bom primeiro tempo. Eu acho que foi uma puta injustiça ter terminado o primeiro tempo, né, com a derrota de 1-0. Na minha concepção, a Lazio conseguiu dominar o jogo, né? A Lazio conseguiu, né, criar muitas oportunidades, mas que não foram bem concluídas, né? E a Inter aproveitou aquele penal, que foi um pênalti, na minha concepção, um pouco sem querer do Isai, mas isso aí não conta, pênalti é pênalti, né? E aí a Inter abriu o placar fazendo 1-0. E a gente muito conhece bem o senhor Inzaghi, né? A Inter começou a ficar naquele chove não molha, né? E a Lazio atacando, né? Até acabar o primeiro tempo. No segundo tempo, né? A Inter começou melhor o jogo. A Lazio estava tendo muitas dificuldades, né, de conseguir atacar a Inter. Só que aí a gente tem que lembrar que o treinador da Inter é o Inzaghi, né? A gente pode bem lembrar que o Inzaghi sempre teve muita dificuldade em enfrentar o Sarri, né? E a Lazio achou o gol, né, naquele pênalti. Realmente foi pênalti, mas foi um lance de escanteio, né? Achou aquele gol e aí, a partir daí, o jogo mudou. O Inzaghi se sentiu na obrigação, por a Inter ter um time mais forte, não podemos tapar o sol com a peneira, né? A Inter tem um time mais forte, com um investimento maior, tentou ir para cima. É o que a gente sempre fazia com o Napoli, às vezes, né? Muitas vezes a gente abriu o placar, né, com o Napoli do Sarri, a gente abriu o placar e tomava as viradas. E eu falei muito no nosso grupo no WhatsApp da Lazio que a gente tem, que foi muito igual, né? Parecia um Lazio e Napoli, né? Porque a Inter foi para cima igual maluca, totalmente desorganizada na minha concepção. E a Lazio aproveitou muito bem os contra-ataques, né? E fez o 3-1, fez o 2-1, 3-1, poderia ter feito 4-1 se quisesse, né? Teve oportunidades para isso também, né? Então a gente tem que salientar isso, né? O Inzaghi sempre teve dificuldade com os times do Sarri, apesar da Lazio ainda não ter uma característica muito do Sarri, a gente sempre que enfrentou ele teve muita dificuldade, né? Então isso foi bom ao nosso favor agora, né? E foi uma grande vitória que bota a gente ali próximo do G4, né? A gente fica ali muito próximo. E agora tem um jogo importante, né, que a gente vai tratar agora, né? Lembrando, esquecendo de falar, tivemos um público de 31 mil pessoas no Olímpico, né? O público foi divulgado, né? E vamos para o jogo da Europa League, né? Nessa quinta-feira, a Lazio enfrenta o Olympique de Marseille no Estádio Olímpico às 13h45 com transmissão do Fox Sports e do Star+, né? A Lazio enfrenta o Olympique de Marseille no seu segundo jogo em casa. Vamos lembrar que a Lazio perdeu o primeiro jogo na Turquia, ganhou o último jogo agora do Lokomotiv Moscou, né? E agora enfrenta o Olympique de Marseille em casa, como segundo jogo em casa. Importantíssimo vencer, né? Por se tratar de um jogo em casa, por se tratar do confronto diretíssimo, né? Considero os dois times os mais fortes do grupo, né? Tanto a Lazio como o Olympique de Marseille.
Então vencer esse jogo em casa, né, é praticamente que uma obrigação na minha visão. Por que eu trato como obrigação? Porque o Olympique de Marseille é um time que não joga um bom futebol. Né? A gente conhece aqui do Brasil o Sampaoli, é um futebol muito avassalador, mas é pouco equilibrado. Né? Eu acho que a Lazio pode tirar muito proveito disso. Eu vi os últimos jogos do Olympique de Marseille, é um time que não joga bem, é um time que força muito o jogo, né? E a Lazio pode aproveitar bastante isso. O que a gente pode falar do time da Lazio, né? O que a Lazio pode apresentar nesse jogo, né? Qual a escalação, né? O de certo a gente sabe que o Strakosha volta, porque ele que vai estar sendo usado na Europa League. Reina no campeonato e o Strakosha na Europa League. Nas laterais, ainda tem a dúvida entre Maruzic, né, e Lázari, mas eu creio que deve ficar com Lázari essa vaga nesse jogo. Né? A zaga deve ser formada por Luiz Felipe e Acerbi. Por que Luiz Felipe e Acerbi? Porque eles estão suspensos no campeonato italiano, né? Então eles devem compor a dupla de zaga, né? Não podem jogar no final de semana. Na lateral esquerda tem a possibilidade do Rado estrear na temporada, né? Vamos dizer assim. Na lateral esquerda, no lugar do Isai, tem essa chance, mas ainda o Sarri não confirma, né? O meio de campo deve ser formado por Cataldi, basicamente. O Lucas Leiva deve ser poupado nesse jogo. Deve ser formado com Cataldi, Basic, né, que tem melhorado o seu rendimento, né, tem crescido. E ainda tem a dúvida entre Luiz Alberto, Milinkovic, né? O meio de campo ainda não tem uma formação pré-definida para esse jogo, né? Tem algumas dúvidas. O ataque, devemos ter Zaccagni e Immobile, e ainda uma dúvida, né? Se entra Pedro, se entra Felipe Anderson. Eu acho, na minha concepção, pela questão física, né, o Sarri vai formar um trio de ataque entre Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Né? E esse é o time que a gente pode esperar, né, nessa quinta-feira. E como eu volto a repetir, é um jogo que a Lazio tem uma certa obrigação de vitória para se tratar o segundo jogo em casa e melhorar na classificação e ficar mais tranquilo. Vamos lembrar também, né, que agora o regulamento da Europa League modificou, né? Para quem não sabe, o primeiro lugar da vaga direta, né, o primeiro lugar do grupo da vaga direta, né, as oitavas de final, né? O segundo lugar, o time vai para os 16 avos de final e enfrenta um clube de terceiro lugar, né, da Champions League, né? Então, o ideal é classificar em primeiro para fugir desse confronto que geralmente vai ser difícil e também dar uma folga no calendário, né? Então é muito importante tentar terminar em primeiro lugar, né? E o terceiro lugar vai para os 16 avos da Conference League. Não queremos ir para essa competição, né? Vamos ser sinceros, né? Então esperamos uma boa vitória nessa quinta-feira e força Lazio!